Hoje eu venho falar com você, Leliel, o anjo que ajuda a interpretar os sonhos. Meu coração está aberto, e quero conversar como se fossemos amigos. Eu sei que você entende os mistérios que aparecem quando dormimos. Quero sentir sua presença enquanto falo com você. Me ouça com carinho, por favor. Leliel, eu tenho tido sonhos que me deixam pensando o dia inteiro. Alguns me trazem paz, outros me deixam confuso. Eu sei que você é o anjo que pode me ajudar a entender o que eles querem dizer. Me ajude a enxergar o sentido por trás dessas mensagens. Quero aprender com o que vejo à noite. Às vezes, eu acordo com o coração apertado depois de um sonho, Leliel. Não sei se foi só um sonho ou se tem algo que eu preciso entender. Você, que protege durante a noite, me ajude a encontrar calma. Me mostre o que esses sonhos estão tentando me dizer. Quero sentir paz no meu coração. Leliel, eu já sonhei com coisas que pareceram tão reais, tão cheias de significado. Mas, sozinho, eu não consigo entender o que elas querem me ensinar. Você, que é o anjo dos sonhos, me ajude a ver com clareza. Quero saber se são mensagens de Deus para mim. Me guie nessa descoberta. Eu sei que você é o anjo que cuida de nós enquanto dormimos, Leliel. Então, peço que me proteja durante a noite e me ajude a entender meus sonhos. Quero sentir que você está comigo, me mostrando o caminho. Me ajude a ouvir o que Deus quer falar comigo. Quero estar atento às suas mensagens. Leliel, às vezes eu sonho com pessoas que já partiram, e isso me deixa emocionado. Não sei se é só saudade ou se tem algo mais. Me ajude a entender o que esses sonhos significam. Quero saber se são recados para o meu coração. Me guie para encontrar essa resposta. Eu penso nos sonhos que me deixam com medo, Leliel. Eles me fazem acordar assustado, sem saber o que fazer. Mas sei que você pode me ajudar a enxergar o que está por trás disso. Me ajude a transformar esse medo em aprendizado. Quero sentir que meus sonhos me trazem paz. Leliel, eu já sonhei com coisas que depois aconteceram de verdade. Isso me deixa pensando se Deus está falando comigo através dos sonhos. Você, que entende essas mensagens, me ajude a ouvir com mais clareza. Quero entender o que Deus quer me mostrar. Me ensine a interpretar essas visões. Eu sei que os sonhos podem ser um jeito de Deus falar com a gente, Leliel. Mas, às vezes, eu fico perdido, sem saber o que fazer com o que vejo. Me ajude a encontrar o significado de cada sonho que eu tenho. Quero sentir que estou mais perto de Deus. Me guie nesse caminho. Leliel, eu quero que minhas noites sejam tranquilas, cheias de sonhos que me tragam esperança. Me ajude a entender as mensagens que recebo enquanto durmo. Quero acordar com o coração leve, sabendo que Deus está falando comigo. Me ensine a ouvir com atenção. Fique comigo nesse momento. Eu penso nas vezes em que sonhei com coisas que me deixaram tão feliz, Leliel. Sonhos que me fizeram acordar sorrindo, cheio de alegria. Me ajude a entender se esses sonhos são promessas de Deus para o meu futuro. Quero saber o que eles significam. Me guie para essa compreensão. Leliel, às vezes eu sinto que meus sonhos tentam me avisar sobre algo. Mas eu não sei como entender esses sinais. Você, que é o anjo dos sonhos, me ajude a ver com clareza. Quero saber o que Deus está tentando me dizer. Me ensine a interpretar essas mensagens. Eu sei que você protege nossas noites, Leliel. Então, peço que me ajude a ter sonhos que me tragam paz e sabedoria. Quero aprender com cada visão que recebo enquanto durmo. Me ajude a ouvir a voz de Deus através dos meus sonhos. Quero viver com mais fé e entendimento. Leliel, eu já ouvi falar que os sonhos podem ser um presente de Deus para nos guiar. Me ajude a receber esse presente com o coração aberto. Quero entender o que cada sonho tem para me ensinar. Me guie para que eu possa crescer espiritualmente. Fique comigo nessa jornada. Eu penso nos sonhos que parecem tão confusos, Leliel. Às vezes, eu não sei se são só pensamentos ou se tem um significado maior.
Me ajude a separar o que é importante do que é só imaginação. Quero ouvir a voz de Deus com clareza. Me ensine a entender essas mensagens. Leliel, eu sei que a Bíblia fala sobre sonhos que trazem mensagens de Deus. Em Joel 2:28, está escrito: E acontecerá que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Me ajude a viver essa promessa, Leliel. Quero entender os sonhos que Deus me dá. Leliel, esse versículo me faz sentir que Deus pode falar comigo através dos sonhos. Me ajude a ouvir essa voz com o coração aberto. Quero que meus sonhos sejam uma forma de me aproximar de Deus. Me guie para que eu possa entender essas mensagens. Fique comigo nesse caminho. Eu penso nas vezes em que acordei com uma sensação estranha depois de um sonho, Leliel. Não sei se era um aviso ou só um pensamento. Me ajude a encontrar clareza para entender o que vejo à noite. Quero sentir que Deus está me guiando. Me ensine a ouvir com atenção. Leliel, eu quero que meus sonhos me tragam paz e esperança. Às vezes, eu fico confuso com o que vejo, mas sei que você pode me ajudar. Me ajude a entender o que cada visão significa para a minha vida. Quero crescer com o que aprendo enquanto durmo. Me guie nesse caminho. Eu sei que você é o anjo que protege nossas noites, Leliel. Então, peço que me ajude a ter sonhos que me tragam mensagens de amor e sabedoria. Quero acordar sentindo que Deus falou comigo. Me ajude a ouvir essas mensagens com o coração. Fique comigo em cada noite. Leliel, eu penso em como os sonhos podem me ajudar a entender minha própria vida. Me ajude a ver o que Deus está me mostrando através deles. Quero aprender com cada visão, com cada mensagem. Me guie para que eu possa viver com mais fé. Ensine-me a ouvir a voz de Deus. Eu sei que a Bíblia também fala sobre a importância de buscar sabedoria para entender os sonhos. Em Tiago 1:5, está escrito: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Leliel, me ajude a pedir essa sabedoria a Deus. Quero entender os sonhos que recebo. Leliel, esse versículo me faz sentir que Deus quer me ajudar a entender o que vejo nos meus sonhos. Me ajude a buscar essa sabedoria com um coração humilde. Quero ouvir a voz de Deus com clareza através dos meus sonhos. Me guie para que eu possa crescer na fé. Fique comigo nesse caminho. Eu quero terminar essa oração pedindo que você fique comigo, Leliel. Que você me ajude a entender meus sonhos com paz e clareza. Que eu possa sentir sua presença me guiando. Quero viver ouvindo a voz de Deus através das minhas noites. Obrigado por me ouvir. Leliel, eu entrego meu coração a você e peço que me guie. Me ajude a interpretar os sonhos que recebo, para que eu possa viver com mais sabedoria e fé. Quero que minhas noites sejam cheias de mensagens de amor. Sei que com sua ajuda, eu posso alcançar isso. Fique comigo, meu amigo anjo. Eu termino essa conversa com você, Leliel, sentindo meu coração mais leve. Agradeço por sua presença, por sua sabedoria. Que eu possa viver cada noite ouvindo a voz de Deus através dos meus sonhos. Amém, e que Deus abençoe esse caminho de aprendizado. Leliel é um dos anjos mais misteriosos e fascinantes que habitam a esfera espiritual, especialmente para aqueles que, ao longo da vida, passaram a perceber que existem muitas formas de Deus se comunicar conosco. Conforme os anos avançam e a experiência se acumula, o ser humano naturalmente se torna mais sensível aos sinais que antes poderiam passar despercebidos. Os sonhos, em particular, tornam-se veículos preciosos de mensagens, avisos e consolações. E é exatamente neste espaço silencioso, onde a alma repousa e o corpo adormece, que Leliel se aproxima de nós. Este anjo atua nas horas mais profundas da noite, quando o mundo exterior adormece e o mundo interior desperta. Sem fazer alarde, sem exigir presença, Leliel entra nos domínios do inconsciente para semear mensagens que não poderiam ser entregues durante o dia. Ele é o anjo dos significados ocultos,
Aquele que desce como uma brisa suave e toca os corações com imagens, histórias e sentimentos que, muitas vezes, só se revelam com o passar dos dias. Na tradição mística, Leliel é conhecido como o anjo da escuridão luminosa. Não uma escuridão de medo, mas aquela escuridão sagrada que nos permite sonhar, meditar, ouvir a própria alma. Quando o sol se esconde e o barulho do mundo silencia, Leliel entra em ação. Ele caminha por entre os campos do sono, como um jardineiro que espalha sementes de sabedoria nos campos mais férteis do ser humano. Cada sonho que carrega a assinatura de Leliel é, de alguma maneira, um convite à transformação. Para quem já trilhou boa parte da jornada da vida, é impossível não perceber como certos sonhos marcam nossa existência. Há sonhos que são tão vivos que jamais nos abandonam. Eles parecem grudar na pele da alma, como memórias de algo que ainda está por vir ou de algo que precisamos compreender. Leliel é o mensageiro responsável por essas experiências profundas. Ele não apenas entrega as imagens, ele também planta em nós a capacidade de interpretá-las, de entender que nem tudo é literal, que há camadas de significado esperando para serem descobertas. Ao longo dos séculos, místicos, santos e pessoas simples, de coração aberto, testemunharam o poder dos sonhos e da atuação silenciosa de Leliel. Em noites de dúvida, medo ou dor, é comum que este anjo venha trazer imagens que consolam, respostas que encorajam, visões que preparam o espírito para os desafios do dia seguinte. Mesmo quando o sonho parece confuso ou desconexo, Leliel trabalha em profundidades que os olhos humanos não alcançam de imediato. Ele compreende que o tempo da alma é diferente do tempo do corpo. Às vezes, a interpretação de um sonho pode vir muitos anos depois de sua ocorrência, quando finalmente estamos prontos para compreendê-lo. O interessante é que Leliel também respeita profundamente o livre-arbítrio humano. Ele não invade, não força, não impõe. Seu trabalho é oferecer as chaves, mas cabe a cada um de nós decidir se queremos abrir as portas. Muitas pessoas, principalmente após os 40 anos, começam a perceber com mais clareza essas visitas noturnas. Quando a juventude e sua pressa se acalmam, quando o desejo de respostas fáceis cede lugar ao desejo de compreender, a presença de Leliel se torna mais evidente. Não porque ele não estivesse lá antes, mas porque agora estamos mais atentos, mais abertos, mais dispostos a ouvir com o coração. Os sonhos mediados por Leliel são distintos. Eles carregam um tipo de energia que nos desperta durante a madrugada com o coração acelerado ou, às vezes, com uma paz tão grande que parece impossível de ser explicada. É como se o próprio céu tivesse tocado a nossa mente, trazendo à tona aquilo que estava escondido sob as camadas de preocupações diárias. Há sonhos que são avisos, sobre situações, pessoas ou caminhos que devemos evitar. Há sonhos que são chamados, para mudanças internas, para novos projetos, para reconciliações necessárias. E há sonhos que são abraços espirituais, lembranças de que não estamos sozinhos, de que somos amados e cuidados por forças invisíveis. Para aqueles que buscam se conectar com Leliel, não há necessidade de rituais complexos. Basta o sincero desejo de compreender as mensagens do céu. Antes de dormir, uma simples oração, uma entrega serena do coração, pode abrir as portas da alma para que este anjo venha nos visitar. Pedir a Leliel que revele, através dos sonhos, aquilo que precisa ser compreendido é uma atitude de humildade e coragem. Afinal, nem sempre estamos prontos para ouvir verdades profundas. Mas Leliel, com sua ternura divina, sabe exatamente o quanto podemos suportar. Ele revela na medida em que podemos acolher. Algumas pessoas relatam que, após noites de sonhos intensos, sentem uma transformação silenciosa em seu interior. Mudam pequenas atitudes, percebem sinais no cotidiano que antes passariam despercebidos, olham para seus próprios sentimentos com mais compaixão. Essas são obras discretas de Leliel. Ele não altera o mundo exterior com estrondos, ele transforma o mundo interior com ternura. E é nessa transformação que os milagres da vida realmente começam a acontecer. Muitas vezes, Leliel também usa símbolos que pertencem à nossa própria história. Um perfume da infância, o rosto de alguém que já partiu, um caminho que percorremos anos atrás. Ele sabe que a alma se comunica melhor através de emoções do que de palavras.
Por isso, seus sonhos costumam carregar essa atmosfera de familiaridade estranha. Tudo parece conhecido, mas também sagrado. Cada imagem, cada detalhe, cada cor, é um fio de ouro que Leliel entrega para que possamos tecer nossa própria tapeçaria de entendimento. É importante lembrar que Leliel não está limitado apenas ao período do sono profundo. Existem momentos de semivigília, aqueles instantes entre o acordar e o adormecer, nos quais a mente relaxa e o espírito se torna mais sensível. Leliel também atua nessas brechas do tempo, quando estamos mais conectados ao que é essencial. Um pensamento súbito, uma memória esquecida, uma inspiração que surge do nada, tudo isso pode ser sopros de Leliel tentando nos guiar. Aqueles que viveram mais, que já enfrentaram perdas, recomeços, alegrias intensas e sofrimentos profundos, sabem que a vida é cheia de mistérios que não podem ser compreendidos apenas pela lógica. Há uma sabedoria que só se alcança com o tempo, com as lágrimas, com os sorrisos, com os silêncios. E é justamente essa sabedoria que Leliel vem cultivar em nossos corações. Ele nos lembra que Deus fala conosco não apenas através de grandes milagres, mas também através dos pequenos sinais, dos detalhes aparentemente insignificantes, dos sonhos que carregam sementes de eternidade. Existem histórias belíssimas de pessoas que, ao seguirem a intuição plantada por um sonho, mudaram suas vidas para melhor. Uma mudança de profissão, a reconciliação com um ente querido, a decisão de perdoar, a coragem de iniciar um novo projeto, a aceitação serena de uma perda. Em todas essas histórias, Leliel estava presente, sussurrando à alma as direções necessárias. Nem sempre é fácil ouvir. Às vezes, o medo, a dúvida ou o orgulho podem nos tornar surdos. Mas Leliel é paciente. Ele volta, tenta novamente, sem pressa, respeitando nosso ritmo de amadurecimento. Há também aqueles sonhos que nos alertam para perigos invisíveis. Pessoas de todas as idades já relataram ter evitado acidentes, doenças ou más escolhas porque algo em seus sonhos as advertiu. Leliel, como mensageiro da misericórdia divina, muitas vezes age para nos proteger, mesmo quando nem percebemos que estamos em perigo. Ele nos dá a chance de corrigir o curso antes que seja tarde. Ele nos envia avisos suaves, não para nos amedrontar, mas para nos fortalecer. À medida que envelhecemos, começamos a entender que a vida é feita não apenas do que acontece do lado de fora, mas principalmente do que acontece dentro de nós. As grandes batalhas, as verdadeiras conquistas, são travadas na alma. Leliel é um aliado fiel nessa jornada interior. Ele é como uma lanterna acesa nas mãos de um amigo, iluminando os passos que damos em direção a nós mesmos e a Deus. Muitos se perguntam se todos os sonhos vêm de Leliel. A resposta é que nem todos. Existem sonhos frutos de nossas próprias ansiedades, desejos ou medos. Mas aqueles sonhos que tocam profundamente, que permanecem vivos na memória, que trazem paz ou provocam uma reflexão sincera, esses sim, geralmente têm a marca sutil de Leliel. São sonhos que mudam a direção de um pensamento, que acalmam uma dor, que reacendem uma esperança. Confiar nos sonhos é, de certa forma, confiar que Deus fala conosco de formas misteriosas. É reconhecer que nem tudo pode ser controlado, previsto ou entendido à primeira vista. É aceitar que o amor de Deus se manifesta não apenas nos momentos de vigília, mas também nas horas de sono, quando Ele envia seus anjos para cuidar de nós. Leliel é um desses presentes invisíveis que nos acompanham silenciosamente pela vida. Se você, ao longo de sua trajetória, já experimentou sonhos que pareciam ter um significado maior, talvez já tenha sentido a presença de Leliel sem sequer saber seu nome. Talvez tenha acordado com uma intuição inexplicável, uma certeza que não vinha da razão, mas do coração. Talvez tenha sido tocado por esse anjo da noite, que trabalha para que nossas almas cresçam, floresçam e se aproximem cada vez mais do divino. Ao encerrar esta reflexão, fica o convite silencioso para que cada um de nós, ao deitar-se esta noite, faça um pequeno pedido a Leliel. Um pedido humilde e sincero, que ele revele, através dos sonhos, aquilo que nossa alma precisa saber. Que ele nos ajude a interpretar os sinais que recebemos. Que ele nos ensine a caminhar com mais sabedoria, com mais leveza, com mais fé. Porque enquanto dormimos,
o céu continua trabalhando por nós, e Leliel, com sua luz silenciosa, continua a semear em nossos corações os mistérios do amor e da esperança. Se essa mensagem tocou o seu coração, se em algum momento você sentiu a presença suave de Leliel enquanto lia, ou se já viveu sonhos que marcaram sua vida de maneira profunda, eu te convido a fazer parte dessa corrente de luz. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Curta, comente, espalhe essa palavra para que mais e mais pessoas possam descobrir o carinho e a sabedoria que Leliel traz para as nossas noites. Vamos juntos fazer este vídeo chegar a muitos corações que talvez estejam precisando de um sinal, de uma esperança, de um toque divino. Deixe que a luz de Leliel brilhe na vida de quem mais precisa. Curta, compartilhe e ajude essa linda mensagem a se espalhar pelo mundo. Que Deus abençoe cada sonho, cada caminho, e cada alma que cruzar com esta mensagem.